o que você está acompanhando da campanha do senhor Renan Santos, da pré-campanha do senhor Renan Santos, e as pesquisas, né? Nós tivemos a Atlas, que a gente não teve oportunidade de falar, e mais as outras que saíram. Bom, Como... vamos lá. Primeiro, a campanha do Renan vive seu melhor momento, indiscutível, num momento de plena ascensão. Sobre as pesquisas, Júnior, eu anunciei já no meu canal, eu tomei uma decisão editorial. Empresas tomam essas decisões, analistas tomam essas decisões, e eu me vi na contingência de tomar uma decisão meio drástica, tá? Diante do cenário colocado de pesquisas no Brasil, eu não posso fazer de conta que eu não sei o que eu sei sobre os institutos. Eu não posso fazer de conta que eu não sei, por exemplo, que o grupo Folha, que tem o Instituto Datafolha, toda a santa eleição, desde 2002, tem um gap de 10 pontos entre o petismo e seu adversário. Como é que esse gap se expressa? É sempre no primeiro turno, no segundo eles conseguem corrigir, mas no primeiro turno você pode contar que um petista vai ter sempre uns 5 pontos a mais na pesquisa Datafolha do que de fato ele faz na urna. E o oposicionista, o principal oposicionista, sempre vai ter 5 pontos a menos. Foi assim em 2002 com Serra, foi assim em 2006 com Alckmin, foi assim em 2010 com Serra de novo, foi assim em 2014 com Aécio, foi assim em 2018 e 2022 com Bolsonaro. Há um viés ideológico no Instituto Datafolha, está posto, está colocado, e eu não posso fazer de conta que eu não sei que isso ocorre em toda eleição. E não apenas na presidencial, porque aí você poderia dizer, ah, não, mas é só na presidencial, é algum desvio do campo. Não, não é. Porque acontece também na eleição municipal de São Paulo, onde supostamente, não supostamente, onde de fato o Datafolha é o grande especialista. É o principal instituto, é o instituto que está ali há 40 anos pesquisando, é a casa do Grupo Folha, e acontece o mesmo viés de caráter ideológico. Aí você ainda tem um problema metodológico. Eu estou em 2026, eu também não posso fazer de conta que eu estou em 2002. Até, vamos lá, não é nem até 2002, até 2018, 18 já estourando, era justificável você falar, não, a pesquisa presencial tem um maior grau de precisão, as pessoas respondem com mais sinceridade, e dentre as pesquisas presenciais, porque o Datafolha abandonou a domiciliar em 2006. Em 2006, o Datafolha migrou da domiciliar para os pontos de fluxo pela dificuldade que já lá em 2006 se apresentava de conseguir acessar residências, de conseguir cumprir as cotas amostrais. Acessando residências, eles mudaram a coleta para pontos de fluxo. O IBOP manteve, até encerrar suas atividades, a coleta na domiciliar. Na domiciliar. Até 2018, eu concordaria que o presencial é melhor, o entrevistador está olhando, está anotando direitinho as respostas. Beleza. Acontece que nós estamos em 2026, nós estamos num país em que a violência é epidêmica. Ela toma, na verdade, não é nem epidêmica, né? Ela é endêmica, é uma doença que já se incrustou no tecido social do país. As pessoas normalizaram e aprenderam jeitos de conviver com ela, não de curá-la. Então tem 50 mil homicídios por ano, tá tudo bem. A Paulista virou um lugar intransitável em que não dá para você andar com o celular na mão, tudo bem. Se você está no trânsito em São Paulo, o Uber te avisa para você nem dentro do carro ficar no celular, porque senão vem o vagabundo e quebra o vidro, e aí ele leva prejuízo e você também. Tudo bem. As pessoas foram aprendendo a conviver com isso. Nessa sociedade, é impossível acreditar que a coleta está sendo bem feita, seja no modo residencial, seja em pontos de fluxo. Ou a pessoa responde mal à vontade, ou ela não responde, ou ela responde correndo, não presta atenção nas perguntas, e aí você vai ter distorção na coleta dos dados. E como sabe qualquer pessoa que já tenha trabalhado com pesquisa, seja um pesquisador de fato de institutos de pesquisa eleitoral, marqueteiro, enfim, ou seja mesmo um simples acadêmico, teve que fazer uma pesquisa para sua dissertação no mestrado, para sua tese do doutorado, ele sabe que a qualidade da pesquisa, a qualidade do resultado, depende diretamente da qualidade dos dados. Se os dados são mal coletados, vai dar ruim. E aí, para piorar tudo, não bastando todo esse bolo de problemas metodológicos, de coleta, de metodologia ultrapassada, você ainda tem que lidar com situações como, por exemplo, acontece com o Felipe Nunes, do Instituto Quest. O cara é CEO do Instituto de Pesquisa, que presta serviços para a Rede Globo, e ao mesmo tempo ele vai para Faria Lima vender consultoria sobre prospecção eleitoral. Vai lá tentar prever o futuro. E só fala baboseira.
e só fala baboseira. E dentre as baboseiras, ele chega lá e garante que Zema é o único viável da terceira via, que o Renan Santos não ia engrenar nunca, que essa turma do MBL não tinha nem idade para disputar a presidência. E tudo isso baseado no eu acho, que é algo que me incomoda. Eu até falei sobre isso semana passada com o Andrei Romano da Atlas. O Carlos Augusto Montenegro, que era o dono do Ibope, criou uma coisa aqui no Brasil, que é o dono de instituto de pesquisa que passa a achar que é analista político. Não, não é. Você faz pesquisa e você, inclusive... Tanto você não é nem especialista em pesquisa, que você tem um estatístico lá responsável, é o cara que assina. Ele que diz que a metodologia está certa, que todas as cotas foram preenchidas, que o método foi aplicado corretamente, não é o dono. Dono de instituto de pesquisa não é analista político. Mas no Brasil criou-se essa figura do dono analista político, e o Felipe Nunes não é só dono e barra analista político. Não, ele presta consultoria. Ele vai na Globo, para quem ele presta serviço, com quem ele tem uma relação de negócios, levar o Zema pela mão porque ele acha que o Zema é o melhor candidato, porque ele quer promover o Zema. Como é que eu vou acreditar na pesquisa desse cara? Não dá. Não dá. É virtualmente impossível eu acreditar na pesquisa desse cara. Diante de tudo que está colocado no mercado, eu fiz uma escolha, Júnior. Eu vou analisar a eleição até o final dessa eleição, vou analisar a pesquisa só com a Atlas. Larguei tudo de mão, não vou perder tempo com o Nexus. A Nexus que saiu hoje, inclusive, dando o Renan ali o Renan com 2 ou 3%, todo mundo empatado, basicamente. A Nexus é 75% de coleta na internet e 25% de telefone. Vou te dizer, se fosse uma grande amostra, talvez eu pudesse levar em consideração, como é o caso da Atlas, que usa amostras muito maiores do que os demais institutos para corrigir os vieses de fazer coleta só pela internet. Se fosse, talvez desse para levar a sério. Mas não dá, 25% de telefone, bicho. É óbvio que isso gera uma distorção grotesca no resultado final. Eu respondi uma pesquisa daquele Instituto Veritá, tem 3 semanas, foi uma meia hora. Daí, essa semana, curiosamente, um menino que faz parte do meu clube respondeu uma no Rio de Janeiro, também na Veritá. 3 horas apertando 1, 2, 3, 4, 5, tendo que escutar as opções, apertar, escutar, apertar. Eu não consigo levar uma coleta assim a sério. Eu vou levar a sério só a Atlas até o final da eleição. Mas e se o Renan cair 4 pontos na Atlas semana que vem? Eu vou olhar e vou dizer, paciência, caiu, acontece. Vou com a Atlas até o fim. A Atlas está com track record, e foi justamente o que eu falei para o Andrei Romano no Twitter. Tem que deixar o track record falar. Tem que deixar os teus números e o que aparece nas urnas falarem por si. Você não tem que bancar o analista. Você faz pesquisa, você coleta dado e traz os números. A Atlas acertou na Hungria, a Atlas acertou nos Estados Unidos, a Atlas acertou na Argentina. E um outro detalhe que eu considero muito relevante sobre a Atlas, que está acontecendo em todos esses países, aconteceu na Hungria, aconteceu na Colômbia, aconteceu na Argentina, é a capacidade de chegar na onda antes dos demais institutos, antes de quem usa método tradicional, antes de quem vai para a rua, de quem tenta bater de casa, de porta em porta, de quem tenta coletar por telefone. A Atlas tem chegado antes nas ondas de opinião do que todos esses institutos tradicionais. Pela metodologia renovada, pela taxa de acerto nos outros países e pelo pouco viés, porque viés nulo não existe. E a Atlas tem um negócio engraçado que acontece com a Atlas, eu falo disso há alguns anos. Não existe indeciso na Atlas. Não existe pessoas sem opinião na Atlas. E há um motivo óbvio para isso. Se eu estou diante da tela do meu computador e todas as opções estão ali na frente, há algo do meu cérebro que vai me dizer, do meu inconsciente, vai dizer assim, como assim você não sabe nenhuma dessas opções? Tem tantas opções aí, você pode escolher. E você acaba escolhendo. Então você tem taxas de indecisos muito curtas. Eu acho a pergunta da Atlas sobre rejeição ruim. Vieram me perguntar, não é estranho que quando sobe o conhecimento do Renan cai a rejeição? Que costuma acontecer o contrário em outros lugares do mundo. E eu expliquei, não é estranho. Não é estranho por um motivo simples. A pergunta da Atlas é ruim. Qual é a pergunta da Atlas? Dentre esses candidatos, em quem você não votaria de jeito nenhum? Nessa pergunta de rejeição, a Quest é muito melhor. Que ela pergunta, ela diz assim, eu vou colocar uma lista de candidatos aqui, você vai me dizer, não conheço e poderia votar, conheço e vou votar, conheço e não votaria. Então você sabe o que é rejeição real. Rejeição real é o cara que diz, conheço e não votaria. Porque esse já tem uma opinião formada a respeito. O Renan, em todas as pesquisas, até 2 meses atrás, a taxa de desconhecimento dele, 1 mês atrás, a taxa de desconhecimento do Renan batia em 74%.
Se a pergunta é em qual desses você não votaria de jeito nenhum, voltamos àquele viés cognitivo do eu preciso escolher uma opção, eu vou no cara que eu não conheço. Quando eu passo a conhecer esse cara e entram outras opções que eu conheço menos, eu vou nessas opções. É por isso que na Atlas, a taxa de conhecimento do Renan sobe, a intenção de voto sobe e a rejeição cai. Não sobe. Esse a pegada. O Renan vive seu melhor momento. Eu acredito que continua crescendo na próxima Atlas, que deve sair essa semana. Não era por hoje, é hoje ou amanhã que deve sair a Atlas. Amanhã, talvez. Me falaram que tem essa semana, mas eu acabei não dando uma olhada. Eu acho que vai Porque ser mais pra na frente. verdade, talvez eles levem até o final do mês, Júnior, porque eles fizeram aquela da crise do Flávio ali, aí talvez eles deem uma esticada no campo do final do mês. Eu acho que ele vai continuar crescendo, eu acho que ele vai chegar ali nos 7, talvez 8, estourando assim muito. Isso considerando o cenário principal, aquele que ele tem 6,9. Lembrando que no cenário mais provável, que é com o Fernando Haddad, Renan já marca 8,4. 8,4 já no cenário com o Fernando Haddad. Mas no cenário principal ainda com Lula, um Lula que inclusive está fazendo radioterapia de novo. No cenário principal com Lula, eu acho que ele chega a 7, 7,5, estourando 8. É um grande momento e nós estamos muito perto de chegar no momento que vai virar multiplicação natural, aceleração natural. Quando passar dos 10%, aí começa o efeito multiplicador. Ainda não começou, a propósito. Para quem já está apavorado, se apavorem mais, porque nem começou o efeito multiplicador ainda. Pois é. A gente tá prevendo isso aqui nas lives, né? Bem mais pra frente, né? Mais Não, próximo. a minha conta sempre foi depois das convenções, porque claramente é um ambiente de má vontade no mercado com a candidatura Renan Santos, Junito. E quando eu falo de mercado, não estou falando de Faria Lima, tá? Eu estou falando dos agentes políticos envolvidos, eu estou falando de grandes partidos. Cara, levaram a sério ao ponto da Band fazer uma sabatina exclusiva um partido que dizia que tinha 3 candidatos e todo mundo sabia que não tinha 3, que era o PSD com o Ratinho, com o Caiado e com o Leite. Agora continuam fazendo de conta que o Caiado é candidato quando o Kassab vai dar entrevista e diz o Tarcísio seria um grande candidato. Infelizmente o Caiado não é um bom candidato. O presidente do partido, cara, supostamente o coordenador político dele, tá dizendo que ele não é um bom candidato. E o pessoal continua tratando como se o Caiado existisse. O Zema, diretório do Novo, multiplicando nota de repúdio ao Zema, e os caras continuam tratando o Zema como se fosse uma candidatura que existe. Essa má vontade, por isso que eu achei que ia empurrar esse 10% para lá, que aí escondem Renan, aí Renan não aparece em grandes veículos de comunicação, a Globo News faz de conta que não existem as propostas do Renan, trata de segurança pública, que é o principal carro-chefe da campanha, que tem uma pauta vasta ali, que tem tudo explicadinho, mastigadinho, e vão fazer de conta que não existe a pauta do Renan. Mas aos poucos as coisas mudam, parece que inclusive o Luciano Huck começou a seguir o Renan agora há pouco. Porque na verdade, o que aconteceu essa semana? Porque não foi só a Atlas, né? E já que você falou das pesquisas, deixa eu falar então disso. É visível que as decisões políticas relacionadas às pré-campanhas só são decididas após a Atlas. Vem a Datafolha, falam, mas não tem nenhuma decisão muito grave, vem anexos, ninguém liga, ninguém tá nem ligando para as outras pesquisas. É a Atlas que tá mostrando o caminho para as pré-campanhas e que você vê Junito, o. vou te dizer, é um fenômeno que eu acompanho há muitos anos. Vai acontecer, daqui a pouquinho vai começar a acontecer. Vai acontecer depois dessa Atlas agora do final do mês. A Atlas consolidando esse crescimento da candidatura do Renan e solidificando ele na terceira posição, você vai ver os outros institutos fazerem o mesmo movimento. E tá fácil para eles porque eles estão trabalhando com margem. Tipo, você vai ver tirar Zema e Caiado e aí o Renan ir para 6, e aí a desculpa vai ser: não, é que o voto do Zema e do Caiado migrou. Sempre tem uma explicação técnica. Não é que ele já tinha 6, é que esse voto migrou, daí eles deixaram de ser. O Zema e o Caiado, que a propósito, fugiram de uma sabatina que ia ter lá do Grupo Esfera, né? E o Renan foi muito bem. Em cima da hora, os dois cancelaram. O que tá acontecendo com a candidatura Caiado e Zema? Vamos falar daqui a pouco sobre isso.